para não cumpri-la. Então ninguém pode dizer, mas eu não sabia que tinha essa obrigação. Tá certo? A lei existe, e lei significa, ela vem do latim ler. Então, lex, de ler. Então, ela tem essa obrigação. Antigamente, as leis, quando eram promulgadas, elas eram afixadas nas portas, nos locais da cidade, para que as pessoas pudessem ler as leis. Então, a partir do momento que ela fosse publicada, as pessoas tinham obrigação de ler, porque amanhã eles não poderiam dizer que não conheciam a lei. Tá bom? Então, e veja que, biblicamente, o Senhor já nos exorta que nós, muitas vezes, sofremos porque não temos conhecimento. Tudo bem? A mesma coisa acontece com o conhecimento também, não somente das leis de Deus, mas também das leis dos homens. O segundo... Opa, volta ali, meu querido, por favor, volta um. Aí. O segundo texto bíblico está ali em Esther, capítulo 1, verso 13. Como era costume o rei consultar especialistas em questões de direito e justiça, ele mandou chamar os sábios que entendiam das leis. Atenção! A última frase ali, todos somos ignorantes, cada um em uma área do conhecimento. Ninguém é obrigado a conhecer tudo, tá certo? A minha esposa, ela é muito mais expert do que eu naquilo que ela faz todo dia. Ela todos os dias cozinha, e não tem como querer se comparar a habilidade, o conhecimento dela naquela área. As pessoas que trabalham numa outra área têm a facilidade de conhecer. Então, eu que tenho algumas deficiências em algumas áreas do conhecimento, eu vou fazer o quê? Eu vou procurar um especialista. Tudo bem? Porque exatamente esta orientação, inclusive nós temos uma orientação bíblica, que os reis faziam isso, para que eles evitassem de cometer os erros. Ninguém é obrigado a conhecer tudo, mas já viu aquela frase assim, consulte sempre... Consulte sempre um advogado. Você tem direitos, normalmente é assim, né? Adesivo atrás do carro. Muito bem, o próximo texto, por favor. Então, um sumário do que nós vamos apresentar aqui nesta tarde. E eu quero ir no máximo até as 4, são 4h15, até as 4h45, não mais do que isso. Fundamento jurídico da liberdade religiosa, as garantias decorrentes da liberdade religiosa, e aí eu coloquei a imunidade tributária, a separação do Estado, assistência religiosa em locais de internação, a escusa de consciência, a celebração do casamento com efeito civil, prisão especial e a criminalização de condutas que afrontam a liberdade religiosa. E mais 4 tópicos. Limites à liberdade religiosa. A liberdade religiosa não é um direito absoluto, não está acima dos outros direitos. Direito disciplinar versus direito de defesa. A igreja pode aplicar a disciplina na igreja, no membro? Hoje em dia se questiona isso. Nós podemos disciplinar um membro, né? E às vezes até puni-lo, adverti-lo, ou até excluí-lo, ou aplicar uma disciplina visando o restabelecimento daquele membro. Sigilo de confissão e suas consequências, e a liberdade religiosa e poluição sonora. Já ouviram falar? Aqui tem algum problema de poluição sonora? Lei do psil, essas coisas aí, já tiveram algum problema com o vizinho nesse sentido? Sabe de algum caso, de alguma comunidade, de alguma igreja que teve problemas nesse sentido? Já... Igreja de Moema, o professor Samuel está dizendo. Oi? Igreja de Santo Amaro, pois é. Ali no Imbu nós estamos numa luta ferrenha com o Conselho de Pastores, da qual eu sou presidente, para impedirmos que uma lei que foi criada, ela seja mandada para a Câmara, e se for mandada, nós vamos lutar também para que ela não seja aprovada. Fizemos numa audiência pública, nós mobilizamos todo o Conselho de Pastores, os 40 ministérios que fazem parte do Conselho de Pastores de Imbu, 40 ministérios, então, de várias denominações, Quadrangular, Adventista, Assembleia de Deus. Mobilizamos todos, reunimos mais de 400 pessoas numa audiência pública e conseguimos fazer com que o prefeito ele montasse uma comissão, então, e nós mandamos ali 2 pastores, que são também advogados, para ajudar a modificar a lei, para poder evitar que aquilo fosse um grande laço para com a comunidade evangélica. Próximo, por favor. Fundamento jurídico da liberdade religiosa. Está previsto na nossa Constituição. Atenção! As leis que existem no país, elas estão colocadas na forma de uma pirâmide. No topo da pirâmide está a Constituição Federal.
Todas as leis que vêm abaixo dessa pirâmide, que vão para a base, elas são inferiores, hierarquicamente, e não podem ser contrárias ao topo, ser contrárias à Constituição, que está no topo, na base. Muitos chamam a Constituição de Carta Magna, tá certo? A Carta Maior, a lei maior do nosso país. Por quê? Isso é inconstitucional. Então é contrário à lei maior de nosso país. Abaixo da Constituição Federal, nós temos as leis complementares, as emendas, né, que alteram a Constituição, as leis complementares, leis ordinárias, aí vem decretos, portarias, e etc, e etc, etc, em todas as esferas, federal, estadual e municipal. Então, lá no topo da pirâmide, que é a lei maior do nosso país, a Constituição Federal de 1988, ela prevê no artigo 5º, o inciso 6º, que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Tá certo? Então é lá no topo, a lei maior do nosso país. Isto é um direito imutável, imexível, é um direito e garantia individual, não pode ser tirado da Constituição, não pode ser modificado. É as chamadas cláusulas pétreas, pétreas de pedra, é uma cláusula na Constituição que é uma pedra, não pode ser tirada, é o fundamento da nossa Constituição. Próximo. Garantias decorrentes da liberdade religiosa. Eu coloquei, então a Constituição assegura a liberdade religiosa, mas o que é a liberdade religiosa? A liberdade religiosa, na verdade, ela é dividida em várias facetas, né? Então, várias faces da liberdade religiosa. Nós asseguramos esse direito da liberdade religiosa com outras garantias. Uma delas, e eu coloquei 7, a imunidade tributária dos templos que garantem a liberdade religiosa. Você quer ver uma coisa? Nós não pagamos impostos, mas aí você tem na Constituição, nós temos a liberdade religiosa e a liberdade de culto. Só que a Constituição não fala nada de imunidade tributária. Aí vem então o Estado ou o Congresso chega e diz, bom, mas nós não gostamos desta religião, então nós não gostamos de nenhuma religião, vamos impor uma carga tributária alta, para que em cada culto seja fato gerador de um tributo. Então, cada culto que eles façam, eles vão ter que pagar R$1.000. Cada culto de porta aberta, R$1.000. Então, você dá a liberdade religiosa, mas você, com a imposição do tributo, você impede que se exerça o culto. Então, visando proteger os locais de culto, foi que a mesma Constituição Federal, que deu a liberdade religiosa, também assegurou o quê? A imunidade de impostos. Tá certo? Então, olha, além de eles terem a liberdade, nós vamos garantir o direito de que eles vão poder fazer os seus cultos e não vão pagar nada por isso. Tudo bem? Está lá na Constituição Federal, no topo da pirâmide, artigo 150, inciso 6º, que diz, é vedado aos entes da federação, então, a federação é composta pelo governo federal, os estados, Distrito Federal e municípios, e instituir impostos sobre os templos de qualquer culto. Tudo bem? Próximo, por favor. Uma outra garantia decorrente da liberdade religiosa é a separação do Estado. A igreja não pode estar alienada ao Estado. No período confessional, no período em que o Brasil era um Estado confessional, em que ele mantinha um vínculo com a igreja majoritária, os bispos desta igreja majoritária eram normalmente indicações políticas do Estado, ou vice-versa. Os diretores, os governadores, aqueles que eram influentes na política, que tinham cargos públicos, eram por determinação da igreja. Veja que esta mistura, ela acaba atrapalhando a liberdade religiosa. Porque quando você tem essa mistura do Estado com a religião, naturalmente vai se beneficiar uma religião em detrimento das outras. Então, visando essa separação, a Constituição Federal, a partir de 88 e desde 1891, já é assim, ou deveria ser assim, né? Porque na prática nós sabemos que algumas religiões acabam sendo beneficiadas, ou porque tem mais votos, né?
ou porque elas têm meios de comunicação, enfim.